Fala galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo, para o nosso canal Negócios com Jesus. É, Hoje eu vou falar para vocês a respeito de perdão, tá bom? Que o perdão, quando você tem algo contra uma pessoa ou que alguma pessoa fez um mal contra você, eu aconselho você a entrar no seu quarto, se ajoelhar e conversar com Deus e liberar o perdão para aquela pessoa, sabe? Você não precisa diretamente falar com ela, olha, eu te perdoo, tá bom? Mas fala com Deus, fala com Jesus Cristo, fala, Senhor, eu perdoo aquela pessoa por isso, eu não quero mais carregar esse peso, arranca isso de mim, tá? Porque muitas vezes você está carregando uma mágoa tão grande de uma pessoa que está te impedindo de evoluir e você não percebe, tá? Que essa mágoa está te parando. Então, que para que Deus possa te abençoar, você tem que perdoar o seu próximo, tá bom? Então, para o vídeo de hoje, é isso que eu quero que vocês reflitam sobre o perdão. Se tem alguém que vocês têm alguma coisa contra, que está chateado por ter feito alguma coisa contra vocês, perdoe, tá bom? Isso vai libertar vocês, tá? Às vezes, você ter mágoa da pessoa e ódio dela é você beber um veneno querendo que a pessoa morra, mas só que esse mal só afeta você mesmo. Então, perdoe, tá? E não se esqueçam, voltem para Jesus antes que Jesus volte para você. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Meus queridos, mais um dia bom. Começamos a segunda-feira com o pé direito. Olha só, fizemos aqui o nosso trade de 188 dólares e 50 de lucro, tá bom? Reduzindo as taxas, ficou 183, tá? E 90, 183,90, esse foi o valor que eu fiz no dia. Lógico, vamos analisar os ativos. Esse trade em específico foi feito aqui no Russell. Eu falei desse trade alguns dias atrás, sobre essa regiãozinha aqui importante, que eu até falei, que os vendedores não queriam vender mais abaixo dessa região, porque estava muito barato. E eles não queriam vender mais barato antes de uma correção, certo? Olha só, vou mostrar para vocês aqui o trade em si, como foi que eu tirei aqui no meu diário de trade. Vou mostrar para vocês aqui direitinho. Pam, 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 pam. Foi aqui, deixa eu abrir. Não, é aqui. Cadê? Acho que é aqui. Que deixa. Russell. Take. Olha só, eu fiz a compra nessa região, tá? E aí o meu alvo estava lá em cima, próximo a esse topo aqui anterior, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês o contexto, galera, comprador dessa operação, antes da gente analisar aí o mercado, beleza? Olha só, o mercado abriu nessa região aqui, certo? O mercado abriu nessa região aqui, ó. Fez essa grande barra de baixa, engolfando tudo aqui. Teve continuidade? Não teve. Olha para o fundo. Se atenta para a leitura das barras, aquele padrãozinho que eu adoro. Esse padrão aqui, geralmente, ele é um padrão de correção ou de reversão, tá bom? O que acontece? Olha só, eu estava de olho nesse comportamento aqui anterior, né? E aí o mercado abriu nessa região, tá? 7,5, tentou vir abaixo, falhou, soltou aquela barra externa e interna, mais uma barra externa, outra barra, essa barra externa a essa, e essa daqui externa a essa, e essa maior externa a essa daqui. E aqui tem um micro fundo duplo, tá bom? Que eu considero essa região aqui como um micro fundo duplo, tá bom? Então também fez uma máxima mais alta em relação a essa mínima aqui anterior. Eu executei o meu trade quando o mercado veio acima dessa região aqui, rompeu essa área, tentou vir abaixo e na próxima soltou o que? Uma barra interna e outra barra externa. Seguida,
né, de continuidade. O mercado tentou falhar aqui, só que o mercado continuou. O que, que eu executei? Eu fiz o trade aqui, stop técnico abaixo da região, que aqui está protegida, como vocês podem ver, não houve, né? Então, até então, uma barra que tinha vindo aqui embaixo. Então, meu stop técnico estava aqui abaixo, né? $150. Comprei o meu take, estava onde? Exatamente lá onde o mercado foi. Tchau. Tá aqui, ó. Foi lá e foi take. Lindo, 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 lindo. O mercado andou muito forte para cima e depois desabou com tudo, né? Mas o importante, galera, olha só, depois que o mercado desabou com tudo, o que, que ele fez? Ele fez aqui uma, duas pernas, veio testar um suporte aqui interessante, ó, aqui nessa região. Vou ficar de olho, caso o mercado forme um fundo duplo nessa região aqui, eu vou executar uma compra, até porque os compradores demonstraram força, ó. Abriu um gapzão de alta, hein? Então, esse foi o nosso trade, né? Eu já tinha falado dele para vocês, tá? E executei o trade 6-0, tá ótimo. Essa semana passada foi muito boa, essa semana já acumulei aí um valor legal, beleza? E vamos analisar os ativos, né? Temos a Nasdaq, aqui vamos colocar em H1, ver como é que tá, ó. Olha só, temos essa forte barra de rompimento, né? Temos aí um rompimento bem interessante. Temos aí um rompimento interessante, porém, né, como todo rompimento, ele não foi longe. Como vocês podem ver, ó, o mercado rompe, fez o rompimento aqui, não foi muito longe, caiu, não testou. Esse canal de alta aqui estreito é forte. Essa barra forte aqui, a maior da tendência inteira, pode sinalizar não uma continuidade, um rompimento em si, mas em si uma exaustão do preço, buscando o que? O mercado fazer um topo duplo aqui e depois voltar, vir buscar essa mínima aqui, ou então buscar essa mínima majoritária, ou essa mínima majoritária aqui. Tá bom? É isso que acontece geralmente. Olha só. Vou esperar nas próximas horas o mercado ver o que ele faz nesse pullback, se ele corrige, vai buscar topos, e então falha nessa região, e aí eu executo uma venda. Porque, olha, uma forte tendência de alta, mas, né, temos aí um contexto, né, diferenciado aqui. Aqui está alto, se a gente colocar aqui uma linha de canal, a gente vai observar que o mercado está alto no canal, né? Então pode ser que o mercado simplesmente, né, faça uma correção maior aí, que nem eu estou falando, fale lá em cima com topo duplo e venha buscar aqui a linha de tendência, certo? Eu não opero tanto usando linha de tendência e nem a linha de canal, eu uso elas para me posicionar em um trade para ver se o mercado tem a chance de puxar mais uma perna ou não. Então, olha só, temos aqui uma perna, duas, três pernas. Se a gente configurar, olhar direito aqui, ó, o mercado fez um movimento projetado aqui, dessa perna aqui lá para cima. Ó. Então, esse aqui já pode ser a correção desse movimento projetado. Vou ficar de olho aí nas regiões dos 23.500 aqui e ver, né, nessa região aqui, principalmente dos 23.500, se o mercado vier, número bola, é interessante. Se vier aqui falhar, estamos dentro do trade, beleza? O SP500, vamos dar uma olhada aqui no SP500, o que ele está preparando para a gente aí, o que a gente enxerga. Ele é bem parecido aí com o HK, com o Nasdaq, né? E olha só, tivemos um rompimento dessa área, o mercado já devolveu tudo. Aqui, ó, como vocês podem ver, está formando um micro padrão de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Vamos ficar de olho aqui nessas próximas etapas aqui, porque o mercado pode sim vir buscar esse suporte aqui, tá? Isso aqui foi um rompimento, é um forte movimento de preço sendo rejeitado. Aqui são os vendedores realizando lucro e também os compradores realizando lucro junto com os vendedores fortes. Então, vamos ficar de olho aí do mercado fazer, ele vir até aqui assim, soltar um movimento interessante vendedor e a gente pode comprar, pode fazer uma venda nessa região. Olha só,
essa aqui do Dow Jones está bacana também, ó. Formou, foi lá próximo da região de resistência, formou aqui um topo duplo. Eu adoro operar o topo duplo. Nossa, é o topo duplo, fundo duplo com a leitura de barras internas e externas. Olha, topo duplo. Olha só que interessante, como é que se originou a queda. O mercado veio forte, corrigiu forte, foi forte, aí começou, ó, barra externa, interna. Ó, aí de novo, ó, aqui se configurou barra externa, interna essa. Se você considerar tanto o corpo, você pode considerar tanto o corpo quanto, né, o pavio e o corpo. Aí vai da sua ideia, tá? Agora aqui, nessa barra aqui, é fácil dizer quando o mercado está parado, mas só que eu mostro para vocês o antes e opero. E aí eu mostro para vocês a minha operação depois de ter falado tudo isso daqui, né? Aqui seria um rompimento, ó. Seria interessante uma venda nessa região aqui, tá? Uma venda nessa região aqui. Sempre que tem um topo muito longo, um topo que é bem forte, assim que nem esse daqui majoritário, o mercado se aproxima dele e demonstra rejeições, a gente pode ter como alvo, né, o fundo mais forte anterior, que pode ser tanto aqui, ó, nessa região, tá? Como vocês podem ver, o mercado rompeu forte. Quando chegou nessa região aqui, o mercado teve uma realização de lucro aqui e depois retomou. Quando chegou nesse fundo anterior, o mercado teve uma realização de lucro aqui, teve uma das maiores barras da tendência nessa região aqui, ó, que é de suporte também, onde houve essa realização de lucro aqui maior, porque aqui já é um suporte macro, né, um suporte mais majoritário, que ele teve ele deu início a essa alta toda aqui. Então, por isso que ele corrigiu maior. Então, daqui ele pode fazer duas correções para cima ainda, tá bom? Pode dar duas pernas, duas pernas, tipo um movimento projetado dessa perna aqui, na correção daqui, para mais aqui assim, mais ou menos, tá? Pode ser isso que aconteça, mas vamos dar uma olhada no H1 e ver como é que tá. Olha só. Então aqui nós não temos muita coisa para fazer, né? Aqui o que eu posso fazer? Eu tenho um suporte bem interessante aqui, tenho um suporte mais interessante aqui nessa região, porque esse é um topo duplo gigantesco em H1. O que acontece? Se o mercado chegar a romper esse fundo aqui anterior, talvez esse fundo aqui não segure, tá? Então, poderíamos ter aí, ó, com base, né, nesse movimento projetado de fundo, de topo duplo, ele poderia vir buscar essa região aqui, tá bom? Mas lembrando que aqui é em H1, tá? Não é em M5 não, esse padrão é gigantesco. Então a gente espera as próximas horas aí para ver o que acontece, beleza? Aqui agora se tornou suporte. Então aqui ainda para mim, no contexto, é um suporte, tá? Não é tão interessante porque o contexto geral ele é lateralidade, ó, grande alta, grande baixa, grande alta, grande baixa, grande alta, né? Agora foi que começou a se formar um canal aqui, tá? Então a gente tem que estar de olho. Se estiver operando aqui, você está operando no meio de uma lateralidade, e operar em meio à lateralidade eu não acho tão interessante. Aqui no Russell, né, onde eu fiz o meu trade, foi bacana, ó, o mercado andou, quando eu comprei aqui o mercado foi, depois corrigiu, ó, o rompimento, ó, corrigiu duas pernas, formou uma bandeira de alta. Aqui vocês podem ver que tem todos os padrões, ó. Você consegue ver aqui, ó, tem uma bandeira de alta, tá? Tem uma bandeira de alta aqui nessa região. E olha só que interessante, ela foi buscar o movimento projetado. Você vê aqui, une os fundos, e aí você vai aqui, une os topos, bacaninha, pá, né? Você leva aqui em consideração, se você quiser. Rompeu. O mercado foi. Plau. Olha lá, ó. No take, galera. Perfeitinho o movimento projetado. Pô, foi lá bonitinho no take do Ranieri, que ficou feliz da vida com esse valor aqui. Tá? Então eu tinha falado desse trade aqui nos vídeos anteriores. Beleza? Eu sempre falo de alguns dos trades que eu estou de olho, que é para que se vocês quiserem. Também falei do petróleo, vocês lembram do oco, né? Do ombro cabeção ombro que eu tinha falado.
Olha só, temos aqui o ouro, uma região interessante na ponta vendedora, mas o ouro ele é um ativo muito tendencioso e geralmente a tendência dele é de alta. E olha só que cacetada o mercado deu. É provável que o mercado faça esse movimento contra esse movimento aqui. Não é interessante operar no ouro, porque o ouro em si ele é muito tendencioso e ele é muito forte. Tá? A tendência do ouro, a macro tendência dele. Então, é mais importante a gente buscar por oportunidades aí no ouro de compra. Quando o mercado vier testar algumas regiões de pullback, né, compradoras aí, a gente fica de olho nos pullbacks de compra. Eu não gosto tanto de vender ouro, tá? Eu não gosto tanto de entrar, por mais que esteja numa região bonita e interessante, vender o ouro eu não gosto tanto não, porque ele é muito forte a tendência de alta dele, tá? Então eu prefiro optar por ter paciência do mercado ir, corrigir, voltar numa região de suporte para eu poder comprar. Que nem aqui, ó, interessante, é uma região de suporte, tem 50% dessa linha, então aqui ó, desse rompimento tem 50%, tem aqui um pullback, tem aqui uma média móvel, então já acrescenta mais credibilidade a um movimento comprador, né? Eu esperar o mercado falhar nessas regiões, soltar um padrão que eu gosto, que é um fundo duplo, né? Com as bases internas e externas, e aí sim, eu sempre opero dessa forma. Ter paciência é o nome do jogo, beleza, galera? Galera, ó, o petróleo. O petróleo hoje caiu, né? Caiu um pouco aí, ó, tá aqui abaixo. O mercado veio, fez um micro ombro, aquele ombro cabeção que eu entrei aqui, né? Que eu acabei fazendo o trade nele, acho que foi nessa região aqui, cadê? Deixa eu ver apenas marcando ali, cara. Não foi aqui não, foi lá para trás que eu fiz o trade, foi mais para trás. Então olha só, a única coisa que eu tenho aqui em relação ao petróleo para dizer é que eu vou ficar de olho nessa região compradora aqui, ó. Vou ficar de olho, por mais que o mercado esteja aqui caindo, como vocês podem ver, rompeu, né? Aí depois ficou mais fraco, é que a gente já tem uma região que o mercado falhou, né? Nessa mesma região de suporte majoritário. Então, vou ficar de olho que aqui tem um ombro, cabeça, ombro. Nessas regiões aqui, eu fico interessado se o mercado falhar em uma compra. Caso o mercado falhe, eu faço uma compra, porque esse aqui é um movimento, pode ser um movimento bem interessante para pegar. É grande, é um alvo longo, galera. Olha, nessa região aqui, a gente tem como primeiro alvo aqui esse topo, né? E depois esse topo aqui. Logo em seguida, essa região aqui, eu gosto de colocar os meus alvos, não nos pavês, mas sim nas barras. Ó. Aqui assim, sabe? Seria mais interessante. Então, eu estou de olho aí no 65, né? No preço aí, quando o mercado vier aqui em 65, eu estou de olho. Vou esperar. Né? A questão é ter paciência. Beleza? Olha só, temos aqui o euro-dólar, galera. Euro-dólar está numa regiãozinha, né, interessante aí. Né? Temos aí uma, duas pernas. Né? O mercado está começando a arredondar. Pode ser que ele queira buscar um movimento projetado aqui até lá em cima maior. Até então, porque só foram duas pernas aqui de alta. E, né, no contexto geral, essa região aqui também tem bastante força vendedora, né? Então vamos ficar de olho para ver como é que o mercado se comporta nessa região de resistência aqui, beleza? Vou ficar de olho nessa região aqui, porque pode ser, né, que o mercado dê sinais vendedores aqui, como já deu aqui, né? E agora aqui de novo, só que o que acontece? A gente tem que estar de olho que o mercado ele não corrigiu forte, né? Ele chegou lá perto, mas ele não corrigiu forte. Isso daqui é indício de que o mercado, né, pode continuar subindo forte. Inclusive, ele não voltou ainda para testar o pullback. Quando geralmente o mercado ele não volta para testar pullback, é porque está bem forte. Quando, por exemplo, também, ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que eu chamo de gap de barra, né? Gap de barra, que é o que? Ó, a máxima dessa barra com a mínima dessa barra aqui, ó, é um gap.
Então não voltou para fechar. A máxima, a mínima dessa com essa daqui é outro gap e não voltou para fechar. Então, tipo assim, isso é indício de tendência forte, indício de rompimento e pode ser que o mercado vá lá em cima, certo? Também aqui, ó, tem aqui, parece, os padrões eles não são 100% iguais, mas aqui tem ó, fundo duplo, tá? Tem esse fundo duplo aqui, configurando aqui, ó, tem um ombro, cabeça ombro aqui, né? E pode ser que ele busque um movimento projetado lá para cima, que deve dar, né, lá em cima ali, e é possível, né, a gente ficar de olho aí nas vendas, nessas regiões aqui de alvo de movimento projetado, beleza? Então, vamos ter paciência, tá? Olha só, pode ser que o mercado tá nessa tendência forte de queda aqui, ó, ele estava nessa tendência forte de queda aqui e parou de cair e começou a fazer, ficou lateral, né? Quando ele fica lateral, dessa forma aqui assim, e ele rompe, ele vai embora e pode buscar o topo lá do início do canal, tá bom? E a tendência macro, como a gente pode ver, ó, é uma tendência de alta, galera. Tá? Isso daqui isso aqui é uma correção, tá? Dentro de uma tendência macro, beleza? Então aqui é uma tendência no M1, no M5 é uma tendência muito forte, mas no H1 isso daqui também é uma tendência um pouco forte, mas se levar em consideração a tendência macro, essa daqui é apenas uma correção que pode ser também uma bandeira de alta, que ó, essa aqui considerando aqui ó, é um rompimento forte, correção para mais uma pernada de alta lá para cima. Só que aí é nos próximos dias, né? Dólar Libra. Dólar Libra tá bacana. Não fiz nenhum trade ainda essa semana, né? No dólar Libra ele é bem parecido com o euro, né? Bem parecido mesmo. E olha só o que temos aqui, galerinha. O que temos aqui, galerinha? Suporte, né? Temos aqui esse suporte, rapaz, resistência. Temos essa região de resistência. O mercado rompeu esse topo aqui, ó, voltou para testar, retomou forte. Para mim, eu estou de olho em compra nessa região, tá? Estou de olho em compra nessa região. O mercado está chegando próximo dessa região aqui, ó, mas a retomada dele na venda não é tão forte, ó, tá? Não é tão forte que nem veio anteriormente. Tá? Então a gente fica de olho. Isso aqui ó, é um alvo. O mercado pode vir aqui e cair, testar aqui para continuar mais uma pernada. Ou seja, é um movimento projetado dessa perna lá para cima. E é isso daí. Beleza? Tá feita a análise. Nosso dia hoje também foi bacana, foi bonito. Né? Esse valorzinho aqui que a gente fez hoje. E vamos esperar, galera. Agora não tem o que fazer não, é esperar. Vou esperar aqui, ó, no Russell, vou ficar de olho aqui. Caso o mercado venha formar um fundo duplo aqui nessa região, eu tenho como primeiro alvo, não é nem o topo lá em cima, é o pullback. Ó. Ah, mas é uma tendência forte, eu sei que é uma tendência forte. Mas no cenário macro, né, no cenário macro aqui, essa também é um suporte muito forte. Ah, mas como que você sabe o que é um suporte forte? Cara, o suporte que você considera ele forte, vou falar para você, é aquele que tem deslocamento, beleza? Quanto maior o deslocamento, galera, mais força tem um suporte. Olha esse rompimento aqui, ó. Vai dizer que os players não tem interesse em comprar nessa região aqui. Olha só, olha que cacetada que o mercado deu daqui para cima. Então, isso daqui ó, é um suporte muito interessante. Tá? Aqui é um rompimento, temos aqui como rompimento. Temos aqui, caso o mercado eu faça uma compra, o mercado rompa, tudo bem, não tem problema, porque eu tenho meu gerenciamento de risco e ele é feito para garantir que minha conta não quebre. Tá? Então, eu vou ficar de olho agora nessas compras aqui. Ó. Caso o mercado venha buscar essas regiões, tanto a região do 22,40 quanto a região do 22,30 aqui. Então eu tenho interesse nessas duas áreas aqui para poder fazer compras, beleza? Então
Fiquem com Deus, até a próxima e vamos para terça-feira, galerinha. Vou ficar de olho aí no mercado, ver o que eu encontro de oportunidade e bora que bora. Tchau, obrigado. Ah, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Se tiver dúvida, comenta, tá bom? Tchau, tchau.